Olá, tudo bom? Como é que você está nesse dia? Como é que está sendo o seu dia? Eu espero que esteja sendo um dia abençoado, um dia maravilhoso, que você esteja passando na presença do Senhor Deus maravilhoso, do nosso Pai. Sabe, para estar na presença de Deus não é necessário você se retirar para algum lugar, você se colocar num lugar vazio, sozinho, solitário, não. Você pode passar o dia inteiro na presença de Deus, conversando com Deus, orando a Deus. Basta que você tenha fé, basta que você creia que Deus está do seu lado o tempo todo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o infinito e grandioso amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre tudo que você tem e sobre as pessoas que você ama e que te rodeiam. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Como que você tem encarado as coisas na sua vida? Como que você tem olhado as coisas que estão acontecendo ou acontecem na sua vida? Eu queria ler com você o texto que está no livro de Jó, capítulo 3, no versículo 25. Eu particularmente gosto muito do livro de Jó. O livro de Jó ele é um livro que me ensina a, a submissão a Deus, a fidelidade a Deus, a adoração a Deus. Não importa a circunstância ou a situação que nós estejamos passando. O livro de Jó ele me ensina muito, porque Jó, nas suas diversas passagens do livro, ele nos mostra, nos ensina várias lições, como nós não temos nada, tudo é de Deus. Se Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome de Deus. Então, o livro de Jó ele me ensina muito. E eu queria ler essa passagem do livro de Jó, no capítulo 3, versículo 25, que diz assim: O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Sabe, hoje em dia se fala muito das doenças psicossomáticas, né? Aquelas doenças que, quando você vai pesquisar e buscar a causa daquelas doenças, fisicamente não se acha nada que possa estar causando aquela doença, fisicamente. Mas quando nós vamos olhar para o lado psíquico, nós encontramos o motivo dessas doenças. A palavra de Deus nos diz que a falta de perdão, o medo excessivo, a preocupação excessiva, a angústia, o estresse, a ansiedade, tudo isso nos causa doenças. E esses sentimentos, eles se afloram de forma física, trazendo doenças como úlceras, gastrites, dores no corpo em geral.
E esse versículo, ele me fala muito sobre isso. O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Sabe, muitas vezes nós passamos por circunstâncias da vida, nós vamos fazer um exame, seja ele qual for, e o resultado demora um pouco mais e a gente já começa, está demorando porque eles estão confirmando um câncer, está demorando porque eles estão confirmando um diagnóstico ruim. E quando nós vemos a vida de Jó, nós vemos que Jó era mais ou menos assim. Jó tinha 10 filhos e esses filhos costumavam fazer festas. Então, Jó sacrificava e pedia perdão a Deus antecipadamente pelos pecados que os filhos dele poderiam cometer. Jó estava sempre preocupado em cobrir aquilo que ainda não tinha acontecido. E isso trazia medo, angústia sobre a vida de Jó. E as coisas que Jó mais receava, as coisas que Jó mais tinha medo, foram acontecendo. Os filhos morreram, os bens que ele tinha se acabaram, chegando ao ponto da sua própria esposa falar para ele: você ainda adora esse Deus depois de tudo isso que te aconteceu? Amaldiçoa o seu Deus e morra. Então nós vemos que muitas vezes a falta de confiança que nós temos em Deus, ela gera para nós problemas de doença, problemas físicos, né? As coisas que nós temos medo, elas acabam nos acontecendo. Quando você vai sair, por exemplo, para buscar um emprego e você já sai de casa pensando assim: nossa, mas é tão difícil, é complicado, tem muita gente, tem muita concorrência, eu não sei se eu sou tão competente, eu não sei se eu consigo competir. Invariavelmente, se você sai de casa pensando assim, você vai voltar para casa no final do dia sem emprego. Porque o seu pensamento, as suas palavras, já te levam para a derrota. Já te levam para uma coisa negativa. Nós precisamos entender que as nossas palavras têm poder. E não só sobre nós, sobre todas as pessoas que nos rodeiam. A nossa palavra tem poder. Tudo aquilo que nós dizemos são palavras proferidas, elas vão cumprir aquilo que está sendo dito. Muitas vezes, pela misericórdia de Deus, aquilo que nós dizemos não se cumpre. Pela misericórdia de Deus. Nós precisamos evitar de falar certas coisas, de pronunciar certas coisas, mesmo que a gente pense. Nós precisamos evitar de declarar. É como se nós estivéssemos declarando decretos negativos contra nós mesmos e contra as pessoas das quais nós estamos falando. Quantos de nós já escutou dos seus pais dizendo assim: esse moleque não vai dar em nada,
Esse moleque não gosta de estudar. Esse moleque não tira nota boa. Esse moleque não vai ser nada na vida. Quantas vezes nós não escutamos e sabemos de história de pessoas que passaram a vida inteira escutando essas coisas e realmente acabaram não dando em nada, acabaram sendo pessoas que não se deram bem na vida, porque foi declarado sobre a vida delas uma espécie de maldição, uma espécie de negatividade. A nossa palavra tem poder. A palavra de Deus nos diz que a nossa boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Muitas vezes nós deixamos sair da nossa boca palavras que vão amaldiçoar as outras vidas, mesmo que seja com a melhor das intenções. Mesmo que seja por preocupação, por amar demais. Às vezes, nós permitimos sair da nossa boca palavras que amaldiçoam ao invés de abençoar. Sabe, eu queria que você fizesse uma reflexão nesse dia de hoje. Como que você tem reagido? Quais as palavras que você tem dito diante das circunstâncias da vida que você está vivendo hoje? Às vezes você tem uma dívida e você declara: eu nunca vou conseguir pagar essa dívida, ela é grande demais. Às vezes você está passando por uma situação complicada e você declara: não, essa situação é difícil demais, talvez eu não consiga resolvê-la. Hoje eu queria te chamar a que você mudasse a sua forma de falar sobre você mesmo, sobre seus filhos, sobre seus familiares. Olha, isso aqui é grande, mas o meu Deus é maior. Olha, isso aqui essa dívida é grande demais, mas o meu Deus é o dono da prata e do ouro, e ele vai me dar condições de sanar essa dívida. A concorrência no emprego está muito grande, o mercado de trabalho está inchado, muita gente procurando emprego, mas o meu Deus vai fazer a diferença na minha vida e eu vou conseguir. Sabe, mudando a forma de você declarar bênçãos sobre a sua vida, ao invés de declarar maldições sobre a sua vida e sobre os outros que te rodeiam. Olha, esse menino, ele é custoso, ele é difícil, mas Deus vai me dar sabedoria para cuidar dele, educar ele, e ele vai ser uma bênção na vida. A palavra de Deus, ela nos diz que da mesma fonte não podem sair água doce e água salgada, água amarga. Da mesma boca não pode sair bênçãos e maldições. E essa escolha só depende de nós. Nós precisamos, de alguma forma, nos educar a falar somente coisas construtivas, bênçãos, ou então ficar calado quando não temos nada de bom para falar. Quando aquilo que nós vamos falar
não for construtivo, é melhor que a gente se cale. Outro dia eu ouvi uma coisa interessante, que Deus nos deu 2 ouvidos e uma única boca, para que a gente ouça mais e fale menos. Só que mesmo na hora de falar, Deus ainda colocou 2 muralhas diante da língua. São os nossos dentes. São 2 muralhas além dos lábios. Ou seja, para falar, nós precisamos abrir essa muralha e permitir que essas palavras passem. Nós precisamos abençoar mais as nossas próprias vidas, as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que nós amamos. Nós precisamos abençoar mais. Hoje em dia nós estamos vendo muitas doenças, depressões, doença de ansiedade, toque, o tal do transtorno, me fugiu agora o nome, mas o tal do toque. Todas essas doenças, a grande maioria delas, são causadas por medo, por palavras de maldição que a gente coloca sobre a nossa própria vida. E nós precisamos nos libertar disso, buscando tratamento, logicamente. Os médicos, os psiquiatras, eles estão aí para isso. Deus colocou os médicos aí para isso. Mas nós precisamos tratar a nós mesmos, espiritualmente falando, colocando na nossa boca palavras de bênção, ao invés de palavras de maldição. Eu quero ler com você também um texto que está no livro de 1 João, no capítulo 4, no verso 18. Ele diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O verdadeiro amor, o amor de Deus, ele lança fora todo o medo, porque o amor de Deus nos traz confiança. Eu acho muito boa essa analogia que nós fazemos sobre Deus como sendo pai. Nós, quando somos crianças pequenas, e às vezes o pai está na piscina, ou você está num brinquedo mais alto, o pai está aqui embaixo, e o pai fala assim: pode se jogar, meu filho, pode se jogar que eu vou te segurar. O filho se joga sem nem pensar. Ele confia tanto no amor do pai que ele se joga sem nem mesmo pensar. Não existe dúvida na cabeça do menino, na cabeça da criança. Não existe dúvida: ah, não, meu pai pode não me pegar. Não, essa dúvida não existe. Sabe? A mesma atitude nós devemos ter com relação a Deus. Quando Deus fala para nós: dê o passo, nós precisamos confiar em fé. E o infinito amor de Deus estará nos segurando, nos guiando e nos sustentando.
nos fazendo seguir adiante. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. E nós temos que tomar algumas decisões de quais os valores, quais os princípios, o que nós devemos seguir. Nós estamos ouvindo, sendo bombardeados o tempo todo por notícias ruins, a maioria delas mentirosas. E nós precisamos filtrar aquilo que de bom chega até nós. Nós só vamos poder fazer isso pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos dê discernimento para poder enxergar o que é verdadeiro e o que é bom. Nós não podemos permitir que as situações, as circunstâncias da vida governem o nosso viver, o nosso dia a dia. Nós precisamos permitir que o amor de Deus, a nossa fé em Deus, governe a nossa vida. Eu quero que você permita que o Espírito Santo de Deus guie a sua vida. Eu quero que você medite nisso que nós estamos falando aqui, nessa passagem que eu coloquei aqui. No livro de 1 João, que eu também li e não coloquei aqui, 1 João capítulo 4, no versículo 18. E que você permita que o grandioso amor de Deus, a sua fé em Deus, cresça cada vez mais dentro de você. E que você possa, como uma criança, um filho pequeno, que você possa se lançar nos braços de Deus, confiando nele totalmente. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. O grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Espírito Santo possa te guiar e possa te mostrar como ser, como ter esses pensamentos positivos, baseados naquilo que Deus nos prometeu, baseados nas verdades que Deus coloca para nós. Que você seja tremendamente abençoado. Que você possa chegar diante de Deus e dizer a Ele: Senhor, som do meu pensamento, som do meu coração, tira de mim aquilo que não pertence a Ti e coloca dentro de mim, Senhor, somente os Teus pensamentos, somente as Tuas certezas. É o que eu desejo para você em nome de Jesus. Dê o seu joinha, o seu like, assine o canal, mas mais importante que tudo isso, pegue esse vídeo e distribua a todos os seus contatos. Coloque ele, publique ele nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Essa palavra de encorajamento. Essa palavra de certeza de que as coisas poderão ser melhores em Deus, não nesse mundo, mas em Deus. Seja abençoado e que os seus pensamentos sejam pensamentos de fé. Que as suas palavras sejam palavras abençoadoras. E que o verdadeiro amor de Deus lance fora todo o medo que a gente venha a ter.
em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.